Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós faremos uma reunião técnica com os partidos políticos do Estado de Santa Catarina, diretórios estaduais e municipais, para ressaltar os pontos críticos relacionados à prestação de contas anual, que deve agora encerrar-se no dia 30 de junho, e também apresentar algumas novidades sobre a forma de apresentação das contas à Justiça Eleitoral. Está conosco no evento o desembargador-presidente do TRE de Santa Catarina, desembargador Fernando Carione, a quem eu passo a palavra para que receba a todos. Muito obrigado. Boa tarde a todos, senhores dirigentes partidários, responsáveis financeiros e contadores. Inicialmente, agradeço o atendimento de todos ao chamamento da Justiça Eleitoral. Os senhores têm diante de si um ano importante e intenso de atividades no que se refere às prestações de contas à Justiça Eleitoral. Até o próximo dia 30 de junho, como é de seu conhecimento, todos os partidos políticos em Santa Catarina e no Brasil devem prestar suas contas anuais à Justiça Eleitoral. Esta obrigação aplica-se a todos os diretórios partidários, estaduais e municipais. Por esta razão, solicito a vossas senhorias que divulguem o mais amplamente possível as informações aqui repassadas. Façam-nas chegar a todos os diretórios e comissões provisórias partidárias municipais, pois serão de grande valia a todos. A matéria de contas anuais é de singular importância, razão pela qual esta reunião foi organizada com os seguintes objetivos: instruir a vossas senhorias sobre a forma de ser observada para a apresentação das contas do exercício financeiro de 2020, oportunizando espaço para sanar dúvidas técnicas e, por fim, destacar pontualmente obrigações que devam ser cumpridas por ocasião da prestação de contas sobre as quais, via de regra, este tribunal detecta algumas inconsistências. O trabalho que será hoje realizado, em conjunto com os senhores, poderá evitar intimações posteriores para complementar informações ou mesmo para sanar irregularidades, evitando diligências e tornando mais simples o cumprimento da obrigação de prestar contas. Lembro também que as prestações de contas apresentadas corretamente evitam as inúmeras desaprovações e imposição de sanções que a Justiça Eleitoral tem aplicado. Tenho certeza de que o objetivo de todas as agremiações partidárias em Santa Catarina é prestar as informações legais devidas da melhor forma possível, com correção e transparência. E é com esse propósito que aqui estamos reunidos. Conclamo a todos a demonstrar com efetividade o compromisso ético que os partidos políticos devem à sociedade que representam. Em nome do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, desejo a todos vós que tenham uma excelente reunião. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigada, desembargador Carione. Nós começamos, então, agora a nossa reunião técnica propriamente dita, e eu espero que ela seja muito proveitosa a todos. Faremos o possível para que todos possam tirar todas as dúvidas técnicas que eventualmente tenham a respeito desta matéria. Então, vamos lá. Começamos com os pontos críticos de exame. Vamos começar com os pontos críticos de exame, para que todos possam ter presente aquilo que nós temos de mais complicado, de mais técnico, que eventualmente possam encontrar alguma dificuldade no momento da prestação de contas. Então, vamos colocar exatamente
quais são as questões que os senhores devem ter mais atenção neste momento e que podem eventualmente enfrentar alguma dúvida. Vamos lá. Em primeiro lugar, a prestação de contas, ela está inteiramente disciplinada atualmente por uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral que é muito recente. Ela é de apenas 2019, a resolução 23.604. Nesta norma estão todas as disposições processuais e materiais que devem ser contempladas no ato de prestar contas. A forma de prestar contas à Justiça Eleitoral por partidos políticos, ela obriga a utilização de um sistema próprio da Justiça Eleitoral, o Sistema de Prestação de Contas Anual, o SPCA, e também ao Processo Judicial Eletrônico, o PJE. Qual é a grande novidade que nós temos para este ano, contas de 2020? Nós temos a integração das contas partidárias com o Processo Judicial Eletrônico. Haverá a autuação automática da prestação de contas. No momento do encerramento das contas, no sistema de prestação de contas anual, ele produzirá o processo judicial próprio, onde essas contas, então, irão tramitar. A Ivete, chefe de seção de contas partidárias aqui do nosso TRE, ela detalhará os procedimentos técnicos relativos ao encerramento das contas no SPCA e a entrega propriamente das contas à Justiça Eleitoral. Por ora, é importante que os senhores saibam que nós teremos esta novidade no exercício de 2020, contas prestadas agora em 2021. Quem são os responsáveis pelas contas prestadas? São responsáveis solidariamente com o partido, o presidente e o tesoureiro, que desempenharam as funções de gestão do partido político no ano a que se referem as contas que estão sendo prestadas. Esta responsabilidade, ela atinge também aqueles que desempenharam funções equivalentes a essas, de presidente e tesoureiro, ou mesmo aqueles que tenham substituído esses gestores no exercício de 2020. Então, não responde apenas o partido político, mas também o presidente e o tesoureiro do exercício. E é por esta razão que estas pessoas, além do partido político, devem estar representadas por advogados no ato da prestação de contas à Justiça Eleitoral. Então, é extremamente importante atentar para isso. A análise de contas efetuada pela Justiça Eleitoral, ela obedece às disposições da Lei 9.096, que atribui à Justiça Eleitoral a responsabilidade de dizer da regularidade ou não destas contas. Onde este exame se concentra? Fundamentalmente na identificação da origem das receitas que financiaram o partido político naquele exercício específico e na destinação dos gastos, para averiguar se os gastos são de fato pertinentes à atividade partidária, e em relação aos recursos públicos, se foram adequadamente contemplados em relação às hipóteses legais. Uma outra vertente também, que objetiva o exame desta análise de contas pela Justiça Eleitoral, é a verificação da movimentação de recursos financeiros estimáveis em dinheiro. Então, além da fonte de financiamento e do destino dos gastos, a Justiça Eleitoral, ela verifica a correspondência desta movimentação de recursos com os recursos financeiros e estimáveis em dinheiro, ou seja, em bens e serviços que foram de fato declarados nas contas pelos partidos políticos. Para nós é fundamental. Em relação aos recursos financeiros, é preciso observar que o partido político ele deve manter contas bancárias específicas para registrar a movimentação financeira partidária. E estas contas bancárias, elas só podem receber recursos absolutamente identificados. Como se dá esta identificação? Bem, tanto de doações quanto contribuições, é imprescindível que todos esses depósitos tenham a identificação do CPF, do doador ou do contribuinte, ou do CNPJ, caso esses recursos venham de um outro partido político ou de candidatos, uma vez que empresas não podem financiar partidos políticos. Esta identificação pelo CPF ou pelo CNPJ, ela é fundamental porque este é o meio pelo qual o Sistema Financeiro Nacional identifica pessoas físicas e pessoas jurídicas.
Os extratos bancários apresentados à Justiça Eleitoral, eles precisam abranger todo o exercício de 2020 e estar na forma definitiva. Então, não são válidos extratos bancários apresentados sem validade legal ou sujeitos à alteração, que não tenham a movimentação consolidada das contas já definitivas, sem possibilidade, então, de alteração. Como as doações em recursos financeiros podem ser recebidas pelos partidos políticos? Nós estamos ressaltando esses pontos para que os senhores possam rever as suas contas antes de entregá-las à Justiça Eleitoral e, assim, eventualmente, evitar uma diligência ou uma inconsistência que possa ser apontada em relação às suas contas. Se as doações forem recebidas em recursos financeiros, necessariamente elas precisam ter ingressado na conta bancária do partido por cheque cruzado, em nome do partido, é o que estabelece a resolução 23.604, ou por depósito na conta bancária do partido, e neste caso, por qualquer meio de transação bancária, na qual seja possível identificar o CPF ou o CNPJ do doador ou contribuinte. Então, é indispensável que nós tenhamos ou cheque cruzado em nome do partido, ou uma transação bancária com a identificação de CPF do doador ou CNPJ, se for o caso de partido político, ou ainda de candidato. Caso as doações não sejam financeiras, mas sejam estimáveis em dinheiro, ou seja, em bens ou serviços que tenham sido doados ao partido político, os bens devem ser de propriedade do doador. O doador não pode ter adquirido um bem para fazer a doação. Se esta for a condição, ele precisa ter doado o recurso financeiro para que o partido político adquira e assim a aquisição possa ser regularmente declarada à Justiça Eleitoral. Então, os bens precisam ser de propriedade do doador e caso essas doações sejam de serviços, estes serviços precisam ter sido prestados diretamente também pelo doador. Em qualquer hipótese, a doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro precisa ser avaliada com base em preços praticados no mercado. Os mesmos preços que se pagaria no mercado são os preços destas doações também. Como se comprovam estas doações estimáveis em dinheiro? Nós vimos que as doações financeiras são comprovadas por cheque cruzado, dado ao partido, ou então por transação bancária com CPF identificado do doador, ou CNPJ, se for candidato ao partido político. Se forem estas doações de bens ou serviços, elas precisam ser comprovadas por um documento fiscal, ou um instrumento de doação, no caso de doações de bens, instrumento de cessão e comprovante de propriedade deste bem que está sendo cedido, no caso de materiais, e no caso de serviços, um instrumento de prestação de serviços. É preciso comprovar quem é o doador e o valor também praticado no mercado. Como deve se dar o registro e a documentação das doações recebidas? As doações financeiras, elas precisam ser registradas na prestação de contas concomitantemente à sua realização. O sistema de prestação de contas anual é um sistema online, que pode ser operado durante todo o ano em que as contas estão sendo prestadas e mesmo no ano subsequente até que elas sejam efetivamente encerradas. E o sistema, ele propicia e assim obriga a resolução que, à medida que as doações forem sendo recebidas, a documentação comprobatória dessas doações também sejam incluídas neste mesmo sistema, sejam a ele agregadas, porque depois, quando houver a autuação do processo judicial eletrônico, esses documentos já farão parte da prestação de contas. Em relação à arrecadação de recursos pela internet, quem houver realizado a arrecadação de recursos por esta modalidade precisa ter observado um mecanismo em página eletrônica. É possível, neste caso, o uso de cartão de crédito, de cartão de débito, é possível emitir de forma online boletos bancários ou mesmo até receber recursos por convênios de débito em conta. Se houver doação realizada por cartão de crédito ou débito, é preciso que seja feita pelo titular do cartão para que haja a identificação do nome, CPF do doador, e em todas estas doações captadas é preciso emitir um recibo de doação. Também nos recursos arrecadados pela internet é necessária da mesma forma a emissão dos recibos de doação. Se houver emissão de um boleto online,
Neste caso, o doador também precisa estar identificado pelo nome e CPF, ou CNPJ no caso de partido ou candidato, e o partido político beneficiário também precisa estar identificado pelo nome, endereço e CNPJ, para que aquele documento possa representar, então, uma arrecadação de recursos apta, válida, na prestação de contas. Deve ainda possuir um valor de pagamento e a data de vencimento, como os boletos de um modo geral. A diferença que nós temos para o mercado comum daqueles recursos captados para partidos políticos é que, neste caso, o boleto precisa ser pago até a data do vencimento. Não é possível cobrar juros ou multas por atraso na quitação deste boleto. Boletos com valores iguais ou superiores a R$ 1.064,10 não podem ser pagos em espécie. Em relação ainda à emissão dos recibos de doação que mencionamos há pouco. Os recibos de doação, eles precisam ser emitidos pelo partido político para todas as doações recebidas de pessoas físicas, para transferências financeiras ou estimáveis em dinheiro entre partidos distintos ou entre níveis de direção do mesmo partido, neste caso com a identificação do doador originário, ou seja, de qual é a fonte primária da doação. Quando partidos políticos transferem recursos seus para outros partidos políticos, ou mesmo para candidatos, eles precisam identificar quem são os doadores, pessoas físicas, que aportaram esses recursos originariamente no partido político. Neste caso, ao emitir um recibo de doação, é preciso identificar esta fonte primária, que nós chamamos de doador originário. É obrigatória também a emissão de recibos de doação nas transferências financeiras de recursos do fundo partidário entre partidos distintos ou ainda entre níveis de direção do mesmo partido político. Esta é a obrigatoriedade de emissão dos recibos de doação. Mas há hipóteses em que os recibos de doação não precisam ser emitidos. A própria resolução dispensa o partido político de emitir recibos de doação. Que hipóteses são essas? Transferências realizadas entre contas bancárias do mesmo partido político, créditos em conta bancária decorrentes da transferência de sobras financeiras de campanha, que candidatos tenham aportado aos partidos políticos, e ainda para contribuições de filiados, em que o valor das contribuições seja inferior a R$ 200 por mês. Neste caso, é obrigatório o depósito bancário devidamente identificado. E o depósito bancário, nesta condição, ele faz, às vezes, aquele comprovante de recibo de doação, e não é necessário emitir um recibo próprio, um recibo específico. Lembrando sobre as vedações de financiamento partidário. Um partido político não pode ser financiado por recursos de origem estrangeira, por recursos provenientes de pessoas jurídicas, por recursos provenientes de pessoas físicas permissionárias de serviço público. É bastante grande as vedações e as inconsistências detectadas nas contas com recebimento dessa espécie de recursos, advindas principalmente de taxistas, e o partido político também não pode receber recursos provenientes de autoridade. Mas há um conceito específico de autoridade para esta finalidade. A legislação eleitoral, ela conceitua a autoridade para fins de vedação ao financiamento partidário como sendo as pessoas físicas que exerçam função ou cargo público de livre nomeação ou exoneração, cargo ou emprego público temporário, ressalvados os filiados a partido político. Todas as pessoas que estiverem nesta condição são considerados pela legislação eleitoral autoridades, e nesta condição não podem fazer doações a partidos políticos. Quanto aos recursos de origem não identificada, uma vez que a norma eleitoral, ela prevê exatamente quais são as pessoas que podem fazer doações de campanha eleitoral, ela também veda os recebimentos de recursos de origem não identificada justamente pela impossibilidade de se aferir a legalidade, a fonte lícita desses recursos. Então, é preciso atentar para não receber recursos que não contemplem, que não observem todas as exigências de identificação previstas pela norma. Por quê?
porque são considerados recursos de origem não identificada aqueles em que não há nome, mas também CPF do doador. Então, ainda que haja o nome do doador, se não houver CPF identificado, este recurso vai ser considerado recurso de origem não identificada, seja um doador ou um contribuinte. Ou se não houver o CNPJ de um partido político ou de candidato, estaremos diante de um recurso de origem não identificada. Sempre que o nome não corresponder ao CPF ou CNPJ indicado, também estaremos diante de um recurso de origem não identificada. E, por último, teremos recursos nessa condição quando tivermos CPFs ou CNPJs inválidos, inexistentes, nulos, cancelados ou não identificados, o que a Justiça Eleitoral pode aferir com base nos dados da Receita Federal. Então, é muito importante que nós tenhamos toda a identificação completa das fontes que financiam um partido político. Como as receitas, então, recebidas corretamente, já vimos aquelas que não podem ser recebidas, elas devem estar identificadas na prestação de contas. Em primeiro lugar, é preciso identificar a origem das receitas, pelo nome e CPF ou CNPJ do doador ou contribuinte. É preciso ainda identificar a natureza desta receita, ou seja, de onde esses recursos provêm. Do fundo partidário, do fundo especial de financiamento de campanha, ou de outros recursos, ou seja, de doadores efetivamente que estão doando ou contribuindo para o financiamento daquele partido político. Sempre que houver doação entre partidos políticos, ou mesmo de candidato para o partido político, é preciso identificar o doador originário, sempre que se recebam recursos desta proveniência, partidos e candidatos. E, por último, é preciso dizer também que pode ser informado mais de um doador originário por doação. É possível que um partido político tenha realizado uma doação que provenha de mais de uma fonte, de pessoas físicas diferentes, é possível informar, está correto. Em relação aos gastos partidários, os gastos partidários são aqueles custos e despesas diretamente relacionados à manutenção do partido ou à consecução dos seus objetivos e programas. Estes são os gastos partidários. E estes gastos, eles devem estar especificados de uma maneira muito detalhada na prestação de contas, para que se possa, de fato, identificar a sua destinação e verificar, então, que esses recursos são, de fato, gastos partidários, são gastos legítimos, não há nenhuma irregularidade em relação à sua formação. Este é o conceito genérico para os gastos partidários, mas os gastos com fundo partidário, eles precisam observar ainda adicionalmente uma outra preocupação. Eles só podem ser realizados nas hipóteses legais. A Lei 9.096, ela estabelece exatamente onde podem ser gastos os recursos do fundo partidário, e eles somente podem ser gastos nesta finalidade. Há casos específicos, inclusive, em que há limites para a utilização desses recursos, como é o caso das despesas com pessoal, há um limite máximo a ser observado, e, por outro lado, há também uma hipótese em que há um gasto mínimo obrigatório, é o caso da promoção à participação política feminina, há um dispositivo específico que obriga a aplicação de, no mínimo, 5% dos recursos recebidos no exercício para esta finalidade. Isto dito, da mesma maneira em que as fontes de financiamento, as receitas, só podem entrar nas contas do partido em determinadas formas, também existe na legislação eleitoral formas legais para o pagamento dos gastos partidários. Gastos partidários só podem ser realizados por cheque nominativo cruzado ou ainda uma transação bancária que identifique CPF ou CNPJ do fornecedor, do beneficiário, podendo envolver mais de uma operação, desde que o beneficiário seja a mesma pessoa física ou jurídica. Então, não é possível, por exemplo, fazer um cheque para pagamento de um gasto partidário que envolva mais de um fornecedor. Por que isso não é possível? Porque isso impede que o Sistema Financeiro Nacional execute os seus controles específicos de identificação e de aferição de legalidade daquela movimentação financeira. Então, cada gasto partidário deve ser realizado com cheque nominativo, cruzado ou ainda transação bancária identificada com CPF ou CNPJ. E como é que se comprovam estes gastos partidários? Por documento idôneo, sem emendas ou rasuras,
que contenham data de emissão, descrição detalhada daquele gasto realizado, valor da operação, identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes, pelo nome ou razão social, CPF, CNPJ e endereço. Então, estes documentos, eles precisam estar completos e detalhadamente identificados para que possam servir como prova do gasto partidário na prestação de contas. É muito importante revisar se os gastos do partido, se os documentos contêm todas essas especificações que acabamos de ver. Em relação à promoção da participação política feminina, aquela hipótese legal de gasto com fundo partidário, em que há a obrigação de minimamente gastar com esta finalidade, né, no mínimo 5%, neste caso, a legislação eleitoral ela ainda é mais específica. Estes documentos relativos aos gastos com criação e manutenção destes programas, eles precisam provar a efetiva execução e manutenção destes programas. Não é admissível, por exemplo, fazer uma provisão contábil para realizar em momento posterior estes gastos. Isto não vale como prova da aplicação dos recursos do fundo partidário na promoção da participação política feminina. Além da contabilização em rubrica própria do plano de contas, né, que todos os partidos políticos usam, não é um plano de contas comum, este é um instrumento contábil, mas ele é próprio para a Justiça Eleitoral, ele foi aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral. A aplicação destes recursos na promoção da participação política feminina, ela precisa estar comprovada com a apresentação de documentos fiscais que não podem ser genéricos. É preciso que estes documentos façam constar expressamente a finalidade da aplicação. Não é possível, por exemplo, apresentar recursos, provas de gastos realizados com rateio de despesas ordinárias do partido, água, luz, telefone, aluguel e outras despesas similares. Os gastos precisam ser, de fato, específicos. Estes mesmos gastos com participação política feminina, eles podem ser realizados em programas criados e executados pela Secretaria da Mulher, dos partidos políticos, ou a critério da própria agremiação partidária por um instituto com personalidade jurídica própria que seja presidido pela Secretaria da Mulher em nível nacional. Então, é possível aplicar recursos nestas duas espécies de programas também. E lembrando que a aplicação é de, no mínimo, 5% do total de recursos do fundo partidário recebidos no exercício. As receitas e gastos declarados na prestação de contas de campanha do partido, cujo prazo já se venceu em dezembro de 2020, é preciso lembrar que, embora a Justiça Eleitoral não vá julgar novamente, não vá julgar outra vez aqueles mesmos gastos, a movimentação da campanha eleitoral, ela precisa integrar a prestação de contas do exercício financeiro, porque as contas do exercício financeiro, elas consolidam esta movimentação final. Então, não há novamente um julgamento da Justiça Eleitoral a respeito desta questão, da movimentação financeira de campanha eleitoral, mas como houve a movimentação pelo partido político, ela precisa integrar a prestação de contas anual e precisa ser idêntica. Esta aferição a Justiça Eleitoral faz. Estes são pontos que nós consideramos mais críticos, pontuais, para a prestação de contas anual de partidos políticos. Então, é recomendável que os senhores, antes de encerrarem as contas para a prestação de contas à Justiça Eleitoral, verifiquem se estes quesitos, se estas obrigações legais encontram-se cumpridas, se não há alguma formalidade observada, se há algo a buscar em relação aos documentos fiscais, por exemplo, que o façam antes da entrega dessas contas à Justiça Eleitoral, porque isto evitará a expedição de diligências, a detecção de irregularidades, até mesmo eventuais desaprovações de contas, se pode prevenir com uma revisão daquilo que é mais importante em relação à legislação eleitoral. Eu passo agora a palavra à Ivete Araldi, que é servidora da Secretaria de Controle Interno e Auditoria do TRE, e que é a chefe de seção de contas partidárias, para que ela possa repassar aos senhores as orientações operacionais relacionadas à forma de encaminhar as suas contas à Justiça Eleitoral. Ivete, por gentileza.
Boa tarde a todos. Agradecemos a participação nessa nossa reunião anual a respeito da entrega da prestação de contas de exercício financeiro. Esse ano, a grande novidade é a integração PJE-SPCA. Então, até o ano passado, ou nas contas do ano passado, o partido fazia os lançamentos no sistema, encerrava a prestação de contas, o sistema gerava um conjunto de demonstrativos com um número de controle. Esses demonstrativos eram impressos, assinados, digitalizados, e o advogado entregava a prestação de contas, esses demonstrativos gerados pela SPCA, mais os demais demonstrativos e documentos, entregava tudo no PJE. Então, era o advogado do partido que peticionava no PJE e entregava a prestação de contas. Esse ano, em função da integração SPCA e PJE, vai ser diferente. Vamos ver mais adiante. Eu preparei uma apresentação bem pontual a respeito da parte da geração e apresentação da prestação de contas. Então, esse ano, como a Denise já falou, aplica-se a Resolução 23.604, tanto para os aspectos materiais, quanto aos aspectos operacionais, processuais. O sistema a ser utilizado é o sistema de prestação de contas anual, que ele é obrigatório a todos os níveis de direção partidária desde o exercício financeiro de 2017, continua obrigatório. O processo judicial eletrônico, que para os órgãos estaduais está sendo utilizado desde as contas de 2016, os órgãos municipais utilizaram para as contas de 2019. A integração SPCA-PJE, que a gente já deu algumas informações, né? Mas vou falar mais adiante. E o prazo para a entrega da prestação de contas, como já foi no ano passado, é 30 de junho. Então, o SPCA ele é um sistema online, como a Denise falou, fica disponível 24 horas por dia. O partido pode lançar as informações concomitantemente à arrecadação e à realização de gastos. Ele está disponível no site da Justiça Eleitoral. No nosso site na internet, a gente tem um link para o site do TSE, que é onde fica o sistema. Então, registro de receitas e gastos com inclusão concomitante da documentação comprobatória, a emissão de recibos de doação e, por fim, depois de todos os lançamentos efetuados, a geração da prestação de contas anual. Como a Denise já falou, a previsão da resolução é que o registro das receitas e dos gastos sejam feitos de forma concomitante no sistema, e que seja inserido também a documentação comprobatória da arrecadação e da realização de gastos. No sistema de prestação de contas anual, essa possibilidade de juntar documentos foi implementada em 8 de julho de 2020, porque ele é um sistema que está em desenvolvimento. Durante o ano foram implementadas várias modificações e quando se acessa o sistema, ele sempre tem um histórico de atualizações. Eu até recomendo que vocês sempre fiquem atentos às alterações que foram feitas no sistema que constam nesse histórico de alterações, de atualizações. Então, vamos chegar à novidade desse ano. Então, o partido fez todos os lançamentos de arrecadação, de despesa, juntou os comprovantes, conferiu, dentro da SPCA tem uma possibilidade de imprimir os relatórios para fazer as conferências todas, eu recomendo que se faça isso, tá? E daí conferiu tudo, clica no módulo pendências e encerramento do exercício.
Nesse módulo, o partido vai escolher. Quando é órgão municipal que não tem movimentado nenhum tipo de recurso financeiro nem estimável em dinheiro, tem a possibilidade de escolher prestação de contas sem movimentação de recursos. Ela é exclusiva para órgãos partidários municipais. Para quem teve alguma movimentação, órgão municipal com alguma movimentação, e para órgãos estaduais e nacionais, é sempre prestação de contas completa, que é o que aparece lá no SPCA. Clicando em verificar pendências, que é o próximo passo dentro do sistema, ele vai trazer se tem alguma pendência ou não. Qualquer pendência que estiver marcada em vermelho, ela tem que ser obrigatoriamente corrigida, senão o sistema não deixa encerrar a prestação de contas. Após corrigir alguma eventual pendência que tenha, clique em encerrar a prestação de contas. E agora a mensagem que traz toda a novidade da prestação de contas desse ano. O sistema avisa que ao encerrar a prestação de contas, o exercício financeiro será bloqueado para edição e haverá a juntada dos demonstrativos e dos documentos ao processo judicial eletrônico. Então, essa é a grande novidade que é decorrente da integração do SPCA com o PJE. E o sistema também avisa que, após esse encerramento, caso o partido precise fazer alguma alteração ou cumprir diligências, que precise reabrir a prestação de contas no SPCA para cumprir isso, será preciso que a autoridade judicial determine que a prestação de contas seja reaberta. E a autoridade vai fixar um prazo. Então, essa também é uma grande mudança que vai implicar na alteração da rotina com efeito à prestação de contas. Confirmado que está realmente sendo encerrada a prestação de contas, o sistema fecha a prestação de contas, gera todos os demonstrativos com o número de controle, e até poucos dias atrás aparecia uma mensagem dizendo que a prestação de contas estava encerrada e que estava na fila para autuação automática no PJE. Agora, a autuação automática já está funcionando. Então, os partidos, a gente já viu os diretórios estaduais, os partidos que já tinham encerrado a prestação de contas de 2020 no SPCA, já tem, ou pode ter, né, porque estava na fila de autuação, já tem PJE autuado. Então, já pode entrar lá no módulo de encerramento, pendências de encerramento, e vai aparecer o número do processo judicial eletrônico. E por que tem que ter esse número do SPCA com o PJE? Aquele procedimento que existia até o ano passado, de imprimir as peças, pegar a assinatura e digitalizar, para depois juntar no PJE, não precisa mais, tá? Automaticamente o sistema vai pegar todos aqueles demonstrativos gerados e vai jogar no PJE. Então, não precisa mais pegar a assinatura dos dirigentes partidários e do contador nos demonstrativos do SPCA. Então, no prazo, depois que for autuado o processo no PJE, no prazo de 5 dias da autuação, o advogado vai consultar o PJE e vai fazer a juntada de mais alguns documentos, tá? Como o comprovante de entrega da escrituração contábil digital, que deve observar os limites e isenções estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal. Mas aqueles partidos que já usam, que vêm usando no decorrer dos anos a escrituração contábil digital, ele pode continuar usando, porque a Receita Federal, ela obriga a apresentação de ECD, conforme as regras dela, lá tem um limite de movimentação, mas mesmo os partidos que ficam abaixo desses limites, que estariam nessas hipóteses de isenção, podem entregar a escrituração contábil digital e podem apresentar o comprovante para a gente. Também tem que ser apresentada a certidão de regularidade do contador, do profissional de contabilidade, o parecer da comissão executiva ou do conselho fiscal a respeito das contas, caso o partido tenha arrecadado recurso de origem não identificada ou de fonte vedada, que não foi feita a devolução naquele prazo de 30 dias do recebimento, tem que ser apresentada a GRU também, do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
as procurações, tanto a procuração do partido quanto dos responsáveis partidários, e no caso, os responsáveis partidários, eles são tanto os responsáveis no exercício de 2020, quanto os atuais, caso tenha havido a mudança de dirigentes partidários. Responsáveis são presidente e tesoureiro. Os documentos comprobatórios dos gastos com fundo partidário, caso o partido tenha recebido fundo partidário, tenha aplicado no exercício. Se o partido já não tiver juntado no SPCA, porque o SPCA está configurado para que todos os documentos que foram juntados no SPCA vão automaticamente para o PJE. Então, depois de autado o PJE, o partido vai conferir se está tudo lá direitinho e, se for o caso, complementa a documentação. Então, a integração SPCA-PJE, ela vai ocorrer agora em 2021 para as prestações de contas do exercício financeiro de 2020. Então, a autuação automática vai ocorrer a partir de 2020. E essa determinação da reabertura da prestação de contas no SPCA pela autoridade judicial, ela vai ser nessas hipóteses, para o cumprimento de diligências ou caso o partido precise alterar alguma informação. A prestação de contas vai estar reaberta no período que for determinado pela autoridade judicial. Passado esse período, automaticamente o SPCA vai encerrar a prestação de contas, vai gerar as peças todas com o número de controle e vai jogar esses demonstrativos no PJE. Então, é muito importante que o partido cumpra esse prazo para realizar as alterações no SPCA, tá? Fique muito atento, confira as informações, veja se está bem completa, porque depois de passado o prazo, gera os demonstrativos e integra automaticamente no PJE, sem que tenha sido feita nenhuma outra ação pelo partido. Desde fevereiro de 2020, nós temos um sistema que é chamado Divulga SPCA, que é na página da Justiça Eleitoral na internet e que dá publicidade aos dados das prestações de contas de todos os partidos desde 2017, quando passou a ser obrigatório o uso da SPCA. Então, é muito interessante, assim, como meio de divulgação. Quem ainda não conhece, eu recomendo que consulte. E ele é um sistema online, então, à medida que o partido faz uma alteração na sua prestação de contas, no seu SPCA cadastro, imediatamente essa informação se reflete na internet. Com relação ao suporte técnico, nós temos na nossa página de internet um repositório bem grande de todas as normas que foram aplicadas nos últimos anos. A gente teve bastante mudança de norma, né? Então, a gente tem legislação e normas, temos o link para os vários sistemas que são utilizados pelos partidos políticos, além de outras normas que também são pertinentes, como as normas da Receita sobre CNPJ, sobre a escrituração contábil digital. Então, eu recomendo sempre que acompanhem a nossa página, porque a gente vai atualizando as informações à medida que surgem. Inclusive, nós temos, a respeito da entrega da prestação de contas de 2020, nós temos orientações publicadas no site, mais detalhadas do que essa da apresentação aqui da reunião. E com relação ao suporte técnico também, a gente sempre tem que ressaltar que a nossa orientação sempre vai ser de acordo com o que está disposto na norma. Às vezes nós recebemos algum tipo de pergunta sobre casos muito específicos, o que fazer numa determinada situação, ou como é que eu interpreto essa norma na situação aqui do processo. A gente não pode responder nesse nível. A nossa resposta vai ser sempre a norma, a respeito de tal assunto, a norma diz tal coisa, né? A gente não pode ir além disso, porque é competência privativa do tribunal responder a consultas. Bom, o que eu preparei foi isso. A gente já recebeu algumas dúvidas no chat do YouTube. Denise, como a gente vai... Sim.
Pois não, Ivete. Pois não, nós temos algumas dúvidas que foram encaminhadas pelo YouTube, então, ressaltando o que a Ivete, lembrando novamente o que a Ivete acabou de ressaltar, nós não responderemos questões práticas, casos concretos, por impedimento que temos em relação a isso, mas vamos procurar, na medida do possível, tentar esclarecer algumas das questões. Quando a dúvida for de natureza mais operacional, eu passo para você, então, tá, Ivete? Ok. Bem, a Joyce Andrade está indagando se os responsáveis do partido que saíram no meio do exercício respondem pelas contas. Sim, Joyce. Respondem pelas contas todas as pessoas que geriram as contas durante aquele exercício, além, é claro, dos responsáveis atuais. Então, essas pessoas, sim, são responsáveis pela gestão do partido. Rodrigo Altoff, sem movimentação financeira em 2020, é necessário fazer a prestação de contas? Sim, Rodrigo. A obrigação de prestar contas à Justiça Eleitoral, ela decorre da Constituição Federal. Ela é um requisito para que o partido político possa funcionar, possa existir. Então, o sistema de prestação de contas anual, na hipótese, na verdade, muito incomum de um partido político não ter movimentação financeira, ela tem uma prestação de contas sem movimentação de recursos, que consiste em uma declaração gerada pelo próprio sistema, que será autuada e processada regularmente na Justiça Eleitoral. Joyce ainda está perguntando se, nesse caso da saída dos dirigentes no meio do ano, é necessária a procuração de ex-presidentes, ex-tesoureiros? Sim, é afirmativa a resposta. Jair do Vale pergunta, quando há sobra de recursos de campanha, o que fazer? As sobras de recursos financeiros de campanha de candidatos, elas são transferidas ao diretório partidário e consideram-se, são receitas do partido, e o partido deve prestar contas regularmente delas também. Cláudio Ranzi perguntando se aqui mudou o presidente em abril de 2021, quem responde ao anterior. O presidente e o tesoureiro atual, eles entregam as contas à Justiça Eleitoral, porque são eles quem representam o partido agora, na atualidade. Mas eles vão identificar quem são os dirigentes partidários, presidente e tesoureiro, que responderam pelo partido no exercício de 2020. Então, todos vão estar representados por advogado também. Alexandro Feldhaus, com a integração do SPCA e o PJE, vai ser necessário assinaturas demonstrativas? Ivete já respondeu, né? Sentido de que não é necessário. Alexandro, deve ser Alexandro Feldhaus, certamente. Indagando uma questão concreta, nós não vamos poder entrar na resposta prática, se pode utilizar o mecanismo PIX para receber doação, as formas de doação previstas na norma são apenas aquelas que ali estão. Qualquer observância de modo diferente daquele que está na resolução, ele deve ser devidamente explicado nas notas explicativas para que a Justiça Eleitoral possa avaliar. A norma, neste momento, não prevê a utilização do PIX. José Canizio Chesky, acho que é, Chalke, a emissão do recibo não é obrigatória pelo valor de até R$200 mês ou anual, é até R$200 mensais. Adriana Santos de Matos de Andrade, os serviços prestados por advogados e contadores para apresentação das contas, se é necessário apresentar contrato de prestação de serviços quando é doação. Adriana, a doação estimável em dinheiro, ela precisa estar comprovada exatamente da forma que nós já observamos anteriormente, né? Eu só destaco aqui para você, em relação à doação de advogado, um eventual impedimento pelo Código de Ética da classe, da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu oriento você a verificar uma eventual restrição. Jair Gomes pergunta se é obrigatório manter uma conta se não há movimentação financeira. Jair, a obrigação de manter a conta bancária quando não há movimentação diz respeito à lei das eleições. A conta destinada ao recebimento de doações financeiras para a campanha eleitoral é obrigatória. Agora, João Prost, deve ser, representando o escritório Souza Prost. Considerando a integração entre SPCA e PJE, é necessário o protocolo da procuração ao PJE. O SPCA, ele tem um campo específico para a juntada da procuração, mas é necessário, depois da autuação, verificar se está tudo correto e, se for o caso, juntar a procuração diretamente no PJE. É isso, né, Ivete? É isso mesmo. Pamela Della Justina, quando não houver movimentação nas contas partidárias, serviços de advogado e contador devem ser apresentados como doação de prestação de serviço? Essa pergunta já foi respondida, né?
Vanor Boing, fiz transmissão via SPCA em 5 de junho, PT Vidal Ramos, PSB e Ituporanga, porém os mesmos não aparecem ainda no PJE, ambos são cartório eleitoral de Ituporanga. O Tribunal Superior Eleitoral, ele está autuando os processos paulatinamente, todos eles que estão sendo encaminhados, aguarde mais uns dias, por gentileza, que o processo já deve estar autuado também. Cláudia Bratti, aqui eu creio que é um comentário, vou pedir que a Ivete anote, por favor. Na integração SPCA e PJE, é importante que, quando da juntada da procuração pelo contador, fique garantido ao advogado visualizar imediatamente toda a movimentação processual. Vamos fazer a anotação para verificar? José Canísio, se pode anotar manualmente CPF do doador do comprovante bancário quando o banco informa parte do número? Essa é uma questão para lá de concreta, então não vamos poder entrar, mas eu já posso lhe antecipar que nenhuma anotação manual em documentos bancários é considerada válida. Joyce Andrade, na documentação anual precisa anexar os comprovantes também ou só do fundo partidário e fundo especial de financiamento de campanha? Excelente pergunta, Joyce. É que para os recursos públicos é obrigatória a juntada de imediato de todos os documentos, tanto que a resolução, ela dá inclusive um prazo adicional de 5 dias, né, para que caso você não tenha juntado, você faça a juntada depois da autuação. Mas é muito importante e interessante que haja a juntada de todos os documentos, porque, na verdade, a prestação de contas à Justiça Eleitoral, de quaisquer valores, ela deve ser comprovada, e ela pode ser diligenciada a qualquer momento. Então, se durante o exercício, quando o partido está captando os recursos, ele já faz juntar no processo, né, porque faz juntar no SPCA, os documentos que comprovam a sua movimentação, ele não terá nenhum tipo de problema por ocasião da prestação de contas, se eventualmente a Justiça Eleitoral necessitar examinar esses documentos e solicitá-los. Então, eu recomendo que haja juntada sim, embora não seja obrigatório de imediato. Jair do Vale, prestação de contas sem movimentação de recursos de órgãos municipais, mas com sobra de campanha, um valor X, será escolha completa ou sem movimentação? Sempre que há sobras de campanha recebidas, você tem movimentação de recursos, porque você tem uma receita ingressando no partido que se refere a sobras de campanha. Então, não é possível fazer uma prestação de contas sem movimentação de recursos. Tatiana, do Escritório Estrela, diz que ainda tem processos em fila de autuação. Por gentileza, aguarde um pouco mais, Tatiane, esta é a orientação que nós recebemos do Tribunal Superior Eleitoral. Não é o TRE de Santa Catarina quem faz a autuação no PJE, esse é um sistema do TSE, então é preciso aguardar, por favor. Ela pergunta se deve se preocupar, por enquanto, apenas aguarde, por favor, Tatiane. Felipe Torres, já fiz os lançamentos, fechei o SPCA, mas não inseri os documentos no SPCA, posso colocar no PJE? Deve. E tem prazo para isso. Fernanda Coelho Pucci, esta documentação teria que ser juntada dentro dos 5 dias a partir da autuação, pode ser juntada em notas explicativas no próprio SPCA. Fernanda, não são notas explicativas, são campos específicos. Quando se lança a despesa, se junta o documento, tá? Antônio Vanderlei de Souza, os documentos do artigo 29, parágrafo 2º, não podem ser anexados também no SPCA antes do encerramento? Podem, sendo possível fazer a juntada, pode fazer sem problema nenhum. Joyce ainda, e os documentos anexados no SPCA são somente do fundo partidário e fundo especial? Creio que já respondi agora há pouco também. Estas são as dúvidas que nós temos. Ficamos no tempo estimado da nossa reunião, para não cansá-los também. Eu agradeço a todos pela participação. É muito importante, nós nos colocamos aqui à disposição de vocês para prestar essas informações que consideramos neste momento as mais urgentes, as mais necessárias, mas estamos disponíveis na Justiça Eleitoral para auxiliá-los naquilo que for possível dentro da nossa limitação de competência. É claro, agradeço muito a gentileza de todos que nos acompanharam até aqui, a participação da nossa assessoria de comunicação, que está viabilizando a transmissão pelo YouTube. Agradeço também a Ivete Araldi, chefe da seção de contas partidárias, Eduardo Jonas, que nos acompanha aqui também, que responde pelo suporte às zonas eleitorais. Muito obrigada a todos. Encerramos, neste momento, a reunião técnica sobre prestação de contas anual com os partidos políticos em Santa Catarina, desejando que todos tenham sucesso na prestação de contas. Nos encontramos para tratar do mesmo tema no ano que vem. Muito obrigada.